Nós vamos continuar falando sobre essa operação da Polícia Federal, porque entrar nos Estados Unidos com dados falsos, sem cartão de vacina, suspeita que recai também sobre Bolsonaro. É crime e pode levar a 10 anos de prisão em solo americano. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o Urian Fancelli. Ele é cientista político e internacionalista e está com a gente agora falando direto da capital paulista. Urian, boa noite para você. Oi, boa noite, Judevá. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em receber o senhor aqui mais uma vez. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa operação da Polícia Federal? Tem muita coisa envolvendo isso, né? São crimes, tudo aponta para crimes no Brasil, crimes nos Estados Unidos. Vamos lembrar que quando a gente vai para os Estados Unidos, tem um documento que a gente preenche afirmando que todas as informações que são inseridas nesses formulários, nas entrevistas, são verdadeiras. Então, se realmente isso foi feito do Bolsonaro ter tentado forjar essa declaração de vacina, né, que é emitida pelo aplicativo do SUS, aí a gente está falando de crimes no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil seria pelo menos 4, tem pessoas que falam em 6, mas infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação, corrupção de menores também, até porque isso envolve a filha dele de 12 anos, né? E o que muita gente não está entendendo é esse tira e põe de informações do sistema do SUS, do Ministério da Saúde. E é basicamente assim que funciona. Eu não estava conseguindo ouvir o que a repórter estava explicando antes, mas é mais ou menos assim. A gente... O SUS ele acaba emitindo, colocando os dados sobre as nossas vacinas, sobre as datas das vacinações nessa plataforma do SUS, que aí quando a gente quiser, a gente acessa o aplicativo, que é o Conect SUS, e emite essa declaração de vacina que é muitas vezes usada para viagem. Então, do jeito que tudo aponta é que essas informações falsas, elas foram inseridas e assim que essas declarações foram emitidas, e a gente pode, qualquer um lá no aplicativo do SUS emitir, aí os dados referentes às vacinas foram retirados da plataforma, ou seja, é quase como se eles tivessem sido usados só para emitir essa declaração de viagem. E quem emitiu isso sabia que ia ter uma viagem envolvida, até mesmo porque a gente tem a possibilidade de emitir essa declaração em inglês, que foi o que aconteceu no caso do ex-presidente. Então, a gente está falando aí de crimes que podem realmente complicar a vida do Jair Bolsonaro e dessas 5 pessoas. Eu queria saber do senhor, nessa opinião, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro reclamou, dizendo que não tinha sentido fazer esse tipo de operação. Mas se houve a inclusão de dados no dia 21 de dezembro e retirados no dia 27, o senhor acredita que isso foi feito com relação à viagem que Bolsonaro estaria planejando naquele momento para os Estados Unidos? Sem dúvida, até mesmo pelo fato dessa declaração ter sido gerada pelo aplicativo na sua versão em inglês. Por que você vai querer um comprovante de vacina em inglês aqui no Brasil? Então não faz muito sentido. Era sim para isso ser levado para os Estados Unidos e, de novo, assim, isso vai complicar demais a vida dele. Tá certo. E eu queria saber do senhor, o senhor acredita que Bolsonaro sabia disso? Porque se foi feito para que fosse feita essa viagem dele e da família, ele sabia disso ou não, na opinião do senhor? De acordo com a Polícia Federal, tá? Um relatório da Polícia Federal, ele sabia que isso tudo estava sendo feito, até mesmo porque, assim, se eu pegasse, por exemplo, meus avós, que têm uma idade mais avançada, e eu pedisse para eles fazerem isso, de pegar e colocar no aplicativo do SUS para emitir um relatório, uma declaração em relação à vacina, eles não saberiam fazer isso. Então, é óbvio que um presidente da República, ele também, com uma idade, né, como a do Bolsonaro, ele vai ter alguém que faça isso para ele. Então, é muito provável que não seja ele quem tenha feito, né? Até um e-mail que estava cadastrado no aplicativo do SUS era do Mauro Cid. Então, alguém fez isso para ele, mas não quer dizer que ele não sabia. Então, de acordo com a Polícia Federal, ele sabia disso. E uma coisa que ele tem reafirmado também é de que nos Estados Unidos ele não teve que apresentar essa declaração, ou seja,
esse certificado de vacinação. Mas não quer dizer, o fato dele não ter apresentado, não quer dizer que esse certificado fraudulento não existia. Certo. É a mesma coisa que se eu fizer uma identidade, uma carteira de identidade falsa, carregar comigo, mas não apresentar em lugar nenhum, isso é crime ou não é crime? Certo. Eu vou pedir ao senhor que eu vou chamar agora também o repórter Alex Rodrigues para continuar falando desse assunto. Alex, primeiro, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Jordevar, tudo ótimo. Boa noite para quem está nos acompanhando aqui no Jornal Brasil Hoje. Tudo certo com você também, né, Jordevar? Você vai continuar falando sobre esse assunto. Urian, obrigado pela sua participação, uma boa noite. Boa noite. Tá certo. Eu quero saber, inclusive, agora do repórter Alex Rodrigues, que está ao vivo em uma unidade de saúde, porque ele vai detalhar para a gente como é que funciona o suposto esquema de fraude em dados vacinais de Bolsonaro e também de ajudantes. Alex, conta para a gente aí mais detalhes sobre essa situação. Exatamente, Jordevar. E assim, pelo que a Polícia Federal conseguiu apurar até o momento, né, essas pessoas envolvidas, né, que inclusive já começam a ser investigadas, algumas até com mandato de prisão, elas juntas fizeram todo esse esquema de manipulação de dados, né, de inserção de dados em horários indevidos, em locais indevidos também. Tanto que houve, né, de acordo com as conversas, uma primeira tentativa. Mas nessa tentativa verificaram que os dados apresentados no lote da vacinação não ia bater com o local de onde as informações estavam sendo inseridas. Ou seja, os dados das vacinas, que num primeiro momento seriam inseridas, né, nesse documento junto ao Ministério da Saúde, eram de outra cidade que não fosse do Distrito Federal, que poderia trazer esse conflito de informações. Mas aí depois, né, pelo que conseguiram apurar até agora, essas pessoas elas conseguiram fazer, né, essa alteração dos lotes, colocando dados de um lote que foi sim aplicado em Brasília. Uma informação de agora, inclusive atualizando essa operação, esse assunto que a Lohane até destacava para a gente há pouco, também com detalhes de como funcionou, né, esses primeiros passos. Esses registros, eles aconteceram no intervalo de apenas 37 segundos. É isso mesmo. Apenas 37 segundos, né, para inserirem os dados relacionados à primeira dose da vacina com os dados da segunda dose da vacina Pfizer, que o presidente, né, teria tomado. Pelo menos isso foi informado nesses documentos. E uma outra situação que chama atenção, já investigada pela Polícia Federal, é que meses depois, né, esses dados foram colocados. Consta nessa documentação que a primeira dose havia sido aplicada em agosto, a outra em outubro e os dados foram informados apenas em dezembro. E de acordo com o próprio Ministério da Saúde, apenas alguns segundos, né, é o que demora para se colocar esses dados já disponíveis no portal do Ministério da Saúde. Tem aqui, inclusive, o horário exato, né, divulgado pela Polícia Federal. A primeira dose entrou no sistema no dia 21 de dezembro, às 18 horas, 59 minutos e 49 segundos, e a segunda às 7 horas da noite e 26 segundos, com esse intervalo de apenas 37 segundos, como trouxemos aqui na nossa participação. É claro que a Polícia Federal ele continua buscando mais detalhes, mais informações a respeito disso, né? Pessoas já foram ouvidas, pessoas foram presas, algumas negaram, né? Disseram que não vão se pronunciar por enquanto, vão aguardar o desenrolar dos fatos. O presidente, o ex-presidente, melhor dizendo, Jair Bolsonaro, ele já disse não ter tomado, né, que não sabe o que está acontecendo, mas que não tomou essa vacina, assim como também a família dele, como estão sendo acusados. Eu volto com você aí no estúdio, Jordevar. Alex, obrigado pelas suas informações.